nessa programação especial em que estamos estudando sobre Apocalipse e Revelações de Esperança, e hoje um tema interessantíssimo e profundo, as 7 trombetas. Nós vamos agora continuar esse assunto, vamos bater um bom papo, vamos responder algumas perguntas, e para isso eu tenho a alegria de receber aqui o pastor Herbert Boger, que é o nosso colaborador, o nosso parceiro aqui nessa classe bíblica e também em outras atividades que nós desenvolvemos na América do Sul. Deixa eu ver se o meu amigo pastor Boger já está por aqui. Vamos ver se ele está por aqui. Alô, pastor Boger, muito boa noite, seja muito bem-vindo à classe bíblica de hoje. Boa noite, pastor Luiz, que alegria estar com você, com todos os nossos amigos. E aqui estamos prontos, pastor Luiz, com o nosso guia, a Bíblia Missionária na mão, para juntos respondermos as perguntas dos nossos amigos. Aí estamos prontos. Aqui estão as respostas. A Bíblia é a resposta. E eu gostei demais aí do seu apelo final, da parte que Deus está chamando as pessoas, pastor Luiz. Que coisa boa poder ter esse momento importante em nossa vida nesse domingo à noite. É um domingo de chamado, de convite para você conhecer e tomar sua decisão ao lado de Jesus. Que alegria estar com o senhor e com todos os nossos amigos mais uma vez. E mais um detalhezinho. Alegria. Nós estamos hoje na metade da classe bíblica, pastor Luiz. Já estamos aí no 11º tempo. Faltam apenas mais 10, mas ainda tem muita coisa profunda para aprender. Você pode assistir os anteriores, chamar os seus amigos, multiplique esperança, seja uma voz de esperança nos domingos à noite, na hora da classe bíblica. É verdade, pastor Boger, exatamente. E quando nós olhamos o nosso guia de estudos, logo no início ele tem um comentário interessante que chama nossa atenção para uma situação de trânsito, né? Quando você está no trânsito, de repente você presencia o guarda à sua frente, ou quando ele ergue uma das suas mãos e a outra ele põe um apito na boca, ele anuncia alguma coisa, ele toca aquele apito e todos os carros param, de repente você percebe o barulho de uma sirene, aí você vê um carro branco e você percebe que é uma ambulância e todo um movimento com anúncios sonoros anunciando que algo importante estava acontecendo ali. Assim são também, pastor, as 7 trombetas. São sinais sonoros de Deus e essas profecias, então, anunciam de forma bem impactante que algo importantíssimo está por acontecer. Então, meu amigo internauta, você que nos acompanha em todo o Brasil, em qualquer lugar do Brasil, queremos que você permaneça aqui, porque nós vamos agora nos aprofundar mais nesse tema e vamos também responder algumas perguntas. Pastor Boger. Pastor Luiz, olha só, nessa última semana nós vivemos aí várias coisas interessantes, vários eventos que marcaram aí o mundo e muita gente nas redes sociais comentaram muita coisa. Por exemplo, aí essa nuvem de gafanhotos aí que arrasou aí o sul aí da América do Sul e chegando no sul do Brasil também. Terremoto no México, a maior poeira de tempestade de areia dos últimos 50 anos, a pandemia que não cessa, cresce a cada dia. E alguns falam, pastor, isso já é o fim do mundo? Já é a 7ª trombeta tocando? Já é um sinal final da volta de Cristo? Vejam, pastor Luiz, o senhor mostrou no manual que tem data para cada uma das trombetas. Agora, essa é a data final, 2020, é a última data de Apocalipse. Nós podemos resolver isso com os nossos amigos aí, ajudá-los a ter uma confiança e contextualizar o que nós estamos vivendo e a 7ª trombeta, e se existe uma data. Para todas tiveram uma data na Bíblia, está muito claro, com base na história. O manual apresenta, você explicou muito bem agora mesmo, mas agora essa última trombeta tem uma data para marcar o começo dela, como muitos estão dizendo por aí nas redes sociais? Pastor, veja, esse é um assunto interessante. Antes de eu responder a sua pergunta de maneira bem objetiva, eu queria dizer, pastor, que essa situação que você descreveu dos gafanhotos, da nuvem de poeira, da situação da pandemia, de outros eventos pontuais no mundo inteiro, eu queria agregar uma informação a essa,
que está acontecendo agora nas redes sociais, um anúncio de que uma profecia vai se cumprir a partir da rua Azusa, nos Estados Unidos, que foi onde nasceu o movimento pentecostal. E agora está rolando pelas redes sociais uma mensagem de que, uma profecia de que haverá um grande reavivamento nos últimos dias. Então, você percebe, amigo internauta, que diante da pandemia, muitas especulações têm aparecido, né, sobre essa situação dos gafanhotos, da nuvem de poeira e de outras coisas que nós acabamos de mencionar. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia Sagrada, quando ela fala das trombetas, quando fala das pragas, quando fala dos selos, quando fala várias vezes o número 7, 7, 7, 7, 7, ela vem mostrando para nós acontecimentos específicos. E essas coisas que o pastor Boger acaba de mencionar, elas estão, de certa maneira, relacionadas ao fim dos tempos. Porém, não tem nada a ver com as 7 trombetas e também não tem nada a ver com as 7 pragas. E, pastor, com respeito à sua pergunta, nós temos, quando se fala das 7 trombetas, nós temos algumas interpretações, algumas visões. Por exemplo, uma delas dá conta de que a 7ª trombeta já começou a ser tocada, essa é uma das interpretações, que a 7ª trombeta já começou a ser tocada a partir de 1844. E ela vai esse processo até a volta de Cristo. Essa é uma interpretação. Outras pessoas dizem que nós estamos na 6ª trombeta e que a 7ª ainda não foi tocada. O que eu quero dizer, pastor Boger, é que a data para a volta de Cristo nós não temos. Mas a Bíblia Sagrada diz claramente que 1844, baseado em Daniel 8,14, é uma data profética. E 1844 foi quando Jesus passou do santo para o santíssimo, no santuário celestial, foi quando começou o tempo do fim, foi quando Jesus deu início ao juízo de investigação e, consequentemente, pastor Boger, essa data está relacionada também ao toque da 7ª e última trombeta. Mas esse processo ainda não terminou e nós sabemos que vai terminar com a volta de Cristo Jesus. Uau, pastor Luiz, muito obrigado. E como é interessante receber estas perguntas e ouvir as suas respostas aqui e dar confiança, dar certeza aos nossos amigos que a Bíblia nos dá um equilíbrio e nos coloca paz no coração ao termos respostas tão claras. Pastor Luiz, o senhor não vai acreditar na pergunta e de onde ela veio agora. Olhem só, a Lívia Janete está no Japão e lá agora são 7 da manhã, 7h34 da manhã, e ela mandou uma pergunta muito boa pra gente. A Lívia Janete. Peraí, 7 da manhã de amanhã, né? Ei, pastor Boger. Alô? Aqui parece que tivemos um problema técnico. Enquanto o pastor Boger aparece outra vez, essa pessoa do Japão está, logicamente, às 7h30 da noite aqui no Brasil. Lá é 7h30 da manhã, já do dia seguinte, já de amanhã, com certeza. Só comunicando ao nosso pessoal da técnica, que está aparecendo aqui o pastor Bruno, ok? Agora estamos nos preparando para receber o pastor Boger e vamos dar continuidade. Vamos ouvir a pergunta que o pastor Boger estava fazendo. Enquanto o pastor Boger não volta com a pergunta, eu queria então ir comentando alguns detalhes mais. Só para você que chegou agora e não pegou a primeira meia hora. É assim, ó. As quatro primeiras trombetas, elas anunciam a queda do Império Romano Ocidental. E a 5ª e a 6ª praga anunciam, trombeta. A 5ª e a 6ª trombetas anunciam a queda do Império Romano Oriental. Vou repetir para você que chegou agora. As 4 primeiras trombetas anunciam a queda do Império Romano Ocidental, enquanto que a 5ª e a 6ª trombetas anunciam a queda do Império Romano Oriental. E a 7ª trombeta anuncia a volta de Cristo. Pastor Boger, tivemos um probleminha técnico com a sua participação. Você poderia voltar com a pergunta daquela irmã lá do Japão? Claro. Pastor Luiz, olha só.
a irmã Lívia Janete está no Japão e lá são 7 da manhã, agora 7h36 da manhã. E a pergunta dela é muito boa. Ela quer saber se tem uma relação da sétima trombeta com a pedra que será lançada sem ajuda de mãos, descrita em Daniel, capítulo 2, quando estabelece o reino eterno no final de cada período ali dos poderes dos reinos dessa terra. Ela quer saber se tem uma relação. Olha que interessante, hein? Alguém que se dispõe a estar conectado às 7h30 da manhã, agora começou aí um pouquinho antes, já eu louvo a Deus aí, parabenizo a irmã Janete aí por estar aí tão cedinho com a gente aí. Isso é um interesse muito grande de pessoas que estão aí buscando cada vez mais conhecimento da palavra e não importa o horário. Que Deus abençoe você aí no Japão. Verdade, pastor Boger, obrigado, Lívia. Eu estive no Japão há pouco tempo, há alguns anos atrás, e foi um prazer estar no Japão. Um abraço para todo o pessoal que acompanha a nossa classe bíblica no Japão. Pastor Boger, a pergunta dela não somente é interessante, como tem a ver, sim. Se você vai para Daniel 2 e você lê os versos 45 em diante, você vai perceber que na visão que Deus deu a Daniel sobre a estátua, você vai perceber que no fim da visão aparece uma pedra lançada e essa pedra atinge os pés da estátua. E se você observar bem, a estátua de Daniel 2, ela tem 4 metais. E esses 4 metais representam 4 impérios que dominariam o mundo. E depois, o lançar da pedra mostra que os reinos do mundo serão destruídos. Quando a pedra atinge a estátua toda é quebrada e os reinos do mundo perdem a sua força. E essa pedra cresce, mostrando e significando o reino de Deus que está sendo estabelecido para sempre. Inclusive, na primeira meia hora da classe bíblica, pastor Boger, eu mencionei esse detalhe de que o reino de Deus será estabelecido para sempre e que os reinos dos homens vão passar. É justamente essa mensagem das trombetas. Cada trombeta que é tocada anuncia a queda dos domínios e impérios humanos, mas ao toque da sétima anuncia a volta de Cristo e o estabelecimento do reino eterno, o reino de Deus. Pastor Luiz, muito obrigado por essas respostas. Olha só, nós temos várias pessoas aí que estão mandando a mesma pergunta. O Antônio José e Melquisedeque Carlos são exemplo desses que estão mandando aí essa pergunta. No toque da sétima trombeta, a porta para o arrependimento já estará fechada? Ou seja, não será mais possível obter salvação? Quando tocar essa trombeta, quem está salvo, não tem mais como a gente pregar, ninguém mais pode aceitar, se arrepender. Já tem os 2 grupos definidos, salvos e perdidos. É isso mesmo? Temos aí uma base para isso, pastor Luiz? Isso tem uma relação aí com esse momento da sétima trombeta? Excelente pergunta. Muito obrigado a todos que fizeram essa pergunta ou perguntas similares. E o pastor Boger resumiu todas em uma só pergunta. Deixa eu dizer uma coisa para você. A porta da graça se fecha quando Jesus terminar o seu trabalho de intercessão no céu. Isso vai acontecer um pouco antes da volta de Cristo. E o sinal para você saber que a porta fechou é a queda da primeira praga. Agora veja, nós agora estamos falando das pragas, ok? Então veja, o sinal para você saber que a porta se fechou é a queda da primeira praga. Aí sim estará fechada a porta da graça. A partir do momento em que a primeira praga cai e a porta da graça se fecha, aí sim não haverá mais arrependimento. Quem estiver salvo estará salvo para sempre e quem estiver perdido estará perdido para sempre. Entendeu? Agora, se nós entendemos que a sétima trombeta, ela anuncia a volta de Cristo, nós temos que entender que nesse processo de anunciar a volta de Cristo, nós já estamos vivendo, porque nós estamos anunciando, pastor, fortemente a volta de Cristo. A igreja nunca pregou tanto sobre a volta de Cristo como agora. Cada vez que nós pregamos, pastor, é a trombeta sendo tocada. Cada vez que nós fazemos uma mensagem, um sermão, um apelo, uma classe bíblica, por exemplo, nesse momento aqui, pastor Boger, nós estamos tocando a trombeta. Tocando a trombeta e tentando chamar sua atenção para a volta de Cristo. Agora, a porta da graça só se fechará no momento em que Jesus sair do santuário. E o sinal para você saber que a porta fechou
é a queda da primeira praga mencionada em Apocalipse capítulo 16. Mas uma coisa eu quero adiantar para você. De acordo com Apocalipse 3, versos 7 e 8, a porta da graça ainda está aberta. E, portanto, há chance de salvação para o Senhor, para a Senhora, para mim, para cada um de nós. Pastor Boger. Excelente, Pastor Luiz. Que bom podermos aí ter tantos amigos conectados e interessadíssimos nesse tema. Veja só, a Ângela Maria de Oliveira, ela pergunta o seguinte: Pastor Luiz, qual é a relação entre as trombetas e os flagelos? Terá algum momento em que eles se interligam? O senhor já mencionou agora, quando cai a primeira praga, já está fechada. Mas tem ligação? Eles estão interligados? Ou se eles têm uma conexão em algum momento? Dá um toquezinho também, o senhor já mencionou, mas só para afinar bem essa resposta aí da nossa amiga Ângela Maria. Ângela Maria, se você pegar o nosso guia de estudos, você vai perceber que nas últimas páginas, na página 108 e também na página 109, você vai encontrar, e também na 110, você vai encontrar as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e também as 7 pragas. Observe, presta bem atenção. As 7 pragas, elas vão cair a partir do momento em que fecha a porta da graça. Deu para você entender? Ao passo que as 7 trombetas, elas já vêm sendo tocadas antes. Então, tem uma relação, sim, tem uma relação, mas elas não acontecem simultaneamente. Isso é importante você entender. Existe alguma relação? Existe. Mas elas não são tocadas simultaneamente. As 7 trombetas são tocadas antes, sendo que a 7ª culmina com a volta de Cristo. Ao passo que as 7 pragas cairão a partir do momento em que fecha a porta da graça. Deu para você entender? A relação que tem é mais da 7ª trombeta, que ela aí sim passa pelas 7 pragas, porque está anunciando a volta de Cristo Jesus. Pastor Luiz, olha, nós temos que ter aqui umas 2 horas para responder as perguntas, né? Rapidinho, qual é a primeira praga? As pessoas aqui estão preocupadas. Qual é a primeira praga? Eu tenho que saber. Quando ela caiu, eu já estou seguro. Né? Exatamente. Muita gente perguntando qual é a primeira praga. Não. E depois tem uma pergunta bem quente aqui, polêmica, que vai ser muito boa. E tem um detalhe, tem gente achando que o Covid-19 já seria a primeira praga, né? Alguns acham isso, mas não é verdade, não. Veja o que diz a Bíblia sobre a primeira praga. Apocalipse 16, versos 1 e 2. Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A primeira praga são úlceras, feridas, são cânceres nas pessoas, como diz o verso 2, que adoram a besta e também a sua imagem. Sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Atenção, só para você entender, as 7 pragas, elas são a manifestação da justiça de Deus, enquanto que as 7 trombetas são alertas de Deus para a pessoa se arrepender. Deu para entender, pastor Boger? Veja, as 7 trombetas, elas alertam o mundo para o que vai acontecer, enquanto que as 7 pragas, elas são a manifestação da ira de Deus e da justiça de Deus. Excelente, pastor Luiz, muito obrigado. Agora tem uma pergunta que realmente alguns estão fazendo aqui, eu dei uma olhadinha rápida, enquanto a nossa equipe também vai mandando para a gente as perguntas. Olha só que interessante aqui, a Célia, ela dá boa noite a todos nós, e ela pergunta o seguinte: desde pequena eu fui ensinada que vai ter um momento que a gente tem que sair das grandes cidades e ir para os lugares retirados, porque vai ter um momento muito de perseguição, o tempo realmente do fim do fim. Agora, ela pergunta o seguinte: quando tocar a 7ª trombeta, vai ser esse momento? Qual é a indicação? E junto com isso vem a lei dominical. E aí várias pessoas colocando aí nas nossas redes sociais, a lei dominical, você vê que foi meio que ligado com o fechamento da porta da graça, a primeira praga. Quando que nós vamos ter que realmente estar aí saindo das grandes cidades? Eu vejo que esse movimento agora que a pandemia trouxe, tem muita gente falando nisso. Mas, pastor Luiz,
acalma o coração do povo aí, diga para eles quando que tem que ser esse momento. Se nós estamos aqui agora pregando, o senhor e eu vamos ser o último a sair daqui. Nós vamos pregar até o último minuto. O pastor tem esse compromisso. Mas lei dominical, quando que temos que sair e realmente se isso tem a ver com a 7ª trombeta ou não? Bom, é o seguinte, para responder bem claramente a sua pergunta, é o seguinte, de acordo com a Bíblia e de acordo com o espírito de profecia, o momento em que as pessoas vão sair das grandes cidades é o momento em que for feito o decreto